Meus irmãos, nós sabemos que nós temos no cânon bíblico 4 evangelhos. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Todos eles contam o ministério de Jesus, a trajetória de Jesus, a história de redenção. E é muito interessante perceber que cada um deles possui as suas próprias características. E quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós percebemos que a atenção de Marcos se volta prioritariamente para as atitudes de Jesus. Marcos, ele não se detém, por exemplo, como Mateus, aos discursos mais longos de Jesus. Marcos parece focar nas atitudes. Então, no evangelho de Marcos, Jesus está sempre indo, vindo, pregando, curando, fazendo. Jesus está sempre em atividade. Jesus está sempre mudando de lugar, trazendo a sua mensagem. E é muito interessante perceber que nessa dinâmica, Marcos aponta um movimento de Jesus justamente para isso que está acontecendo no último capítulo do seu evangelho. O movimento de Jesus, ele tem o ponto alto, a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos falando da maior e melhor notícia que a humanidade já teve conhecimento. Quando nós olhamos para as notícias que temos à nossa disposição, e de fato são muitas, pode ser que não nos alegremos tanto assim. Hoje à tarde eu estava vendo algumas notícias relacionadas à geopolítica, guerras e rumores de guerras, tratados que nunca saem, ameaças de todos os lados, e o prognóstico parece ser o pior possível. E quando nós olhamos para a situação da saúde pública, na nossa cidade mesmo, as notícias também não são muito boas. E a despeito desse cenário meio conturbado, recheado de incertezas, nós somos alimentados por uma esperança de que, embora o mundo pareça nos comunicar más notícias, nós temos aqui, na palavra de Deus, a melhor e mais importante de todas as notícias. Jesus Cristo ressuscitou. Esse ano no acampamento Betel, um dos pastores disse algo muito interessante e eu concordo com ele. Ele disse que não é tão importante como você começa, mas principalmente como você termina. E é muito interessante perceber aqui como o evangelho de Marcos termina com essa mensagem que traz esperança ao coração daquele que sofre. O texto está narrando a atitude de algumas mulheres que vão até o túmulo de Jesus para lhe prestar as últimas homenagens. Homenagens póstumas, é verdade, mas homenagens. O texto também faz menção das dificuldades que elas enfrentariam se Jesus ainda estivesse morto, porque havia uma pedra muito grande. O texto também faz menção da incredulidade que pairava no coração dos amigos de Jesus. Eles não podiam acreditar que Jesus havia ressuscitado. O texto também faz menção da tristeza e do choro do coração daqueles homens. A narrativa diz que eles estavam chorando, porque afinal de contas o mestre havia morrido. Meus irmãos, a nossa vida não é lá muito diferente dos fatos narrados no último capítulo do Evangelho de Marcos. Nós estamos caminhando e no meio da nossa caminhada nós enfrentamos lutas. Nós temos que aprender a lidar com más notícias, enfrentamos intempéries, enfrentamos dificuldades quase que intransponíveis, como a pedra que fechava o túmulo de Jesus, no caso daquelas mulheres. Enfrentamos um cenário onde a desesperança parece tomar conta do nosso coração quando olhamos as más notícias à nossa volta, assim como foi a reação dos discípulos de Jesus. Muitas vezes nós vivemos num cenário de choro e de tristeza, porque não encontramos uma boa notícia capaz de nos colocar para cima. Mas nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus é a boa notícia que traz esperança ao coração do crente, mesmo em meio às dificuldades da vida. As melhores notícias que o mundo já ouviu não vieram daquilo que o homem pode produzir.
A melhor de todas as notícias veio de um túmulo vazio. Sem a ressurreição de Jesus, o evangelho teria terminado como uma má notícia. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir um filme por 1h30, 2 horas, e no final você perceber que parece que o filme acabou sem um final. Sabe aquela sensação de, puxa vida, perdi 2 horas da minha vida, porque o filme acabou sem um desfecho. Parece que ainda faltavam cenas dos próximos capítulos. Meus irmãos, por mais bela que tenha sido a caminhada de Jesus, cada um dos milagres que Jesus fez, cada uma das intervenções de Jesus, os seus relacionamentos, por mais que tudo isso tenha sido extraordinariamente maravilhoso, se o evangelho tivesse terminado com a morte de Jesus, o evangelho seria uma má notícia. É a ressurreição de Jesus que nos traz a esperança de vida, como muito bem leu, propositalmente, o nosso irmão presbítero Valdemir, nas palavras do apóstolo Pedro. A esperança, a ressurreição de Jesus é a nossa viva esperança. Nós não pregamos um Cristo morto, nós pregamos um Jesus Cristo vivo. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé não seria de fato sustentável. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria motivos para nos reunir aqui. Sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos motivos para ter esperança no coração, mesmo em meio às más notícias que esse mundo nos oferece. Portanto, eu quero muito que você saia daqui nessa noite com esta mensagem guardada no seu coração. A ressurreição de Jesus é a boa notícia que te faz enfrentar as lutas do dia a dia. Eu não sei o que a segunda-feira te espera. Eu não sei como será a sua vida acadêmica, eu não sei como será a sua vida profissional, eu não sei como serão os seus relacionamentos, eu não sei como estará a sua saúde física, emocional, mas eu sei e eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo é a nossa esperança, apesar de todos estes cenários. Quando nós olhamos para esse texto, algumas lições me saltam aos olhos. E a primeira delas é justamente a demonstração de amor dessas mulheres em relação a Jesus. Meus irmãos, na sexta-feira da semana passada, nós tivemos aqui um encontro de mulheres. O primeiro encontro de mulheres do ano de 2024. Foi uma bênção. Obviamente, por razões óbvias, eu não participei aqui, estava com os teens, mas todas as pessoas com quem eu conversei se disseram que foram muito abençoadas. Foi difícil conter as lágrimas nos olhos por causa da palestra que foi anunciada, recheada de boa teologia e do amor de Deus, que veio por meio da nossa irmã Cálita. E nós percebemos, irmãos, que embora a cultura pareça menosprezar as mulheres, muitas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, é taxada como sendo um livro que reduz as mulheres. Mas quando nós olhamos para textos como esse, nós percebemos que não é assim. Nós percebemos o valor que a Escritura dá para as mulheres e como essas mulheres, aqui descritas, respondem ao que está acontecendo com profundo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. As mesmas mulheres que assistiram Jesus durante o seu ministério, as mesmas mulheres que acompanharam Jesus ali, de perto no Calvário, quando seus discípulos fugiram e acompanharam de longe, essas mesmas mulheres que estavam presentes no seu sepultamento, agora são as primeiras, na manhã de domingo, para prestar a última homenagem a Jesus. As mulheres foram as últimas que saíram do Calvário e foram as primeiras que chegaram no túmulo. E é muito interessante, meus irmãos, que muito embora José de Arimateia tenha usado ali, gasto cerca de 100 libras, 45 quilos de ungüentos compostos de mirra, aloés, para ungir o corpo de Jesus, uma demonstração de afeto e honra,
João capítulo 19, 38 e 40. Estas mulheres desejam prestar a Jesus a sua homenagem particular. E elas se dirigem ao túmulo de Jesus com a sua homenagem. E elas desejam então honrar Jesus naquele momento. Essas mulheres, naquele contexto, tiveram pelo menos 4 experiências muito marcantes. Verso 6 fala de um desejo. Verso 3, uma dificuldade, a pedra. Verso 6, uma consolação, Jesus está vivo. Versos 7 e 8, uma grande missão. Vocês precisam comunicar esta mensagem. Eu fico pensando, meus irmãos, quando nós olhamos para o testemunho dessas mulheres, como resposta a tudo que Jesus lhes ensinou ao longo da vida, como nós precisamos aprender com elas. Como nós precisamos prestar ao Senhor a nossa adoração particular, muito embora de maneira coletiva o Senhor receba a sua adoração. Nós aprendemos com essas mulheres que demonstrar amor ao nosso Senhor e Salvador significa estar disposto a estar com Ele até o último instante, até as últimas consequências. Mas sabe o que é interessante? Esse texto também aponta para o fato de que o coração daquelas mulheres também era temeroso. E esse texto aponta então para uma preocupação desnecessária. O texto vai dizer, versos 3 e 4, que enquanto elas caminhavam para o túmulo, elas se desgastavam com uma preocupação. Tudo bem, nós queremos honrar o Mestre. Nós queremos estar na presença dele, mas existe uma pedra gigante ali na entrada e é impossível para nós remover essa pedra. É muito interessante, meus irmãos, que aquelas mulheres se desgastaram por coisas que elas não eram capazes de resolver. Ah, meus irmãos, como muitas vezes na nossa vida, nós nos preocupamos demais, sofremos demais, nos desgastamos demais por coisas que nós não somos capazes de resolver. O texto vai dizer que elas estão a caminho do túmulo, preocupadas, se debatendo, pensando, pode ser que nós estamos caminhando em vão. Não há uma saída para nós quando chegarmos ali. E o texto vai dizer que ao chegar no túmulo, o túmulo já estava vazio. Já estava aberto e vazio. Jesus não estava lá, mas o túmulo estava aberto. Isso nos faz pensar como muitas vezes, à semelhança dessas mulheres, nós nos desgastamos, sofremos, ficamos ansiosos, pesarosos por coisas que sequer acontecem. Elas se desgastaram ao longo daquela caminhada por uma pedra que havia sido removida. Quantas vezes nós somos exatamente como essas mulheres? Caminhamos pelo motivo certo, queremos adorar ao Senhor, mas nos desgastamos com circunstâncias, com pessoas, com coisas que nós não conseguimos resolver. Problemas que são para nós intransponíveis. E é muito interessante que isso revela uma má compreensão a respeito daquilo que Jesus ensinou a elas. E por conseguinte, aquilo que Jesus nos ensinou. Essa semana eu conversava com o William. E nós falávamos a respeito desse texto. Ei, não fiquem ansiosos. Não fiquem se debatendo. Sou eu quem sustento vocês. Sou eu que dirijo a vida de vocês. Olhem para a natureza. Eu estou cuidando de maneira ordenada de todas as coisas. Não se preocupem com aquilo que vocês não são capazes de resolver. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que o cenário do nosso texto seja a morte e tenha uma pedra na frente do túmulo, Jesus está
agindo em meio a todas estas coisas. Então aquelas mulheres chegam ali e elas são surpreendidas. Elas olham para trás e pensam, nos preocupamos à toa. E não é que a pedra já está removida? E sabe o que é interessante, irmãos? O texto nos apresenta uma terceira lição, um fato que é inequívoco nesse texto. Jesus não está lá, a pedra foi removida. Mas existe algo de importante nesse texto. A pedra não foi removida para que Jesus saísse. Jesus não precisava disso. Jesus poderia simplesmente sair e entrar como ele fez um pouco mais adiante. A pedra foi removida para que as mulheres vissem o túmulo vazio. Quando nós olhamos para esse relato, nós percebemos como Deus está conduzindo o rumo da história, nos mostrando que é Ele quem dirige a nossa vida. E Ele está se revelando para nós. A pedra removida no túmulo é um memorial da vitória de Jesus sobre a morte. Jesus, então, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. O túmulo, disse ele, não é o fim da nossa experiência. Meus irmãos, a pedra removida e a constatação da ressurreição é onde nós apoiamos a nossa esperança. O cristianismo, ele está fortemente embasado na crença de que o nosso Salvador não apenas morreu, mas ele ressuscitou. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 19, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, a notícia do Evangelho é uma má notícia. É vã a nossa fé. Então somos tidos por falsos testemunhas de Deus, ainda que permanecemos em nossos pecados. Os que dormiam em Cristo perecem e somos mais infelizes de todos os homens. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o que está acontecendo aqui, nós aprendemos que Deus é Senhor da história e Ele está conduzindo cada um dos fatos, revelando-se a cada um de nós. A nossa esperança não morreu. A nossa esperança é uma pessoa que ressuscitou. Mateus, no seu evangelho, diz que Pedro, ao ser informado da morte e ressurreição de Jesus, correu aos sepulcros. Os líderes judeus subornaram os soldados e deram muito dinheiro para eles, para que eles pudessem espalhar a notícia de que foram os apóstolos que roubaram o corpo de Jesus. Ao mesmo tempo em que Jesus dá aos seus discípulos a grande comissão de pregar a boa nova do Evangelho, Satanás também, envia os seus para comunicar uma grande mentira. Hoje na escola dominical eu disse que Satanás está sempre usando a mesma artimanha, tentando colocar em xeque a palavra de Deus. E perceba mais uma vez isso acontecendo aqui. Jesus está pregando, reafirmando a sua ressurreição. Jesus está mandando com que as pessoas avisem que Ele ressuscitou. E Satanás está por detrás desta artimanha, comprando pessoas para testemunhar que Jesus não teria ressuscitado. Onde um templo da verdade é levantado, Satanás também constrói uma sinagoga de mentira. Quando nós olhamos para essa narrativa, nós percebemos então que essas pessoas estão vivendo um turbilhão de emoções, muitas informações de todos os lados. Mas o texto termina com uma mensagem extremamente consoladora. Em primeiro lugar, Cristo ressurreto é o Deus da restauração, verso 7. Os mesmos discípulos que prometeram fidelidade até a morte, no capítulo 14, ainda no capítulo 14 foram aqueles que fugiram. São alvos agora do restaurador poder de Jesus. Jesus agora está com eles para tratar-lhes o coração. Ele é o bom e supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Em segundo lugar, Jesus Cristo ressurreto é aquele que vai à nossa frente. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos temer,
Nós não precisamos viver reféns das nossas incertezas. Nós não precisamos nos sentir paralisados pela ansiedade que muitas vezes parece tomar conta do nosso coração, porque é Jesus Cristo quem garante o nosso futuro. Enquanto nós vivermos aqui, é fato, nós passaremos por este turbilhão de sensações e emoções, mas a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele vai à nossa frente. Você tem motivos para sair daqui nessa noite crendo que, apesar das dificuldades que eventualmente você esteja enfrentando, você tem uma razão para ter forte esperança no seu coração. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. O cristianismo não é uma religião de dogmas. O cristianismo é uma experiência na pessoa bendita do Cristo ressurreto. O cristão não é aquele que simplesmente decorou credos, postulados, mas é aquele que segue como um discípulo a pessoa de Jesus Cristo. Como cristãos, nós pertencemos a um movimento e não a uma instituição. Nós somos partes de um corpo que é vivo, o corpo de Cristo. O cristianismo é de fato a religião daqueles que estão no caminho. E enquanto nós vivermos aqui, nós teremos que enfrentar as dificuldades do caminho. Jesus é a esperança que nós precisamos para levantar a cabeça, para enxugar as nossas lágrimas, para levantar de onde nós caímos e recomeçar. Jesus é a boa notícia que faz com que todas as outras más notícias se tornem muito pequenas frente a esta notícia do Evangelho. O texto termina, versos 15 a 20, comunicando então a missão daqueles que têm uma esperança no coração. É necessário, portanto, que estejamos dispostos a comunicar a boa nova do Evangelho. E é muito interessante perceber como a palavra evangelho parece ser uma das palavras favoritas do evangelista Marcos. Ele se utiliza deste termo evangelion durante 7 vezes. Para Marcos, a história de Jesus é a boa notícia que precisa ser proclamada. Meus irmãos, esse texto não apenas nos aponta o caminho para encontrarmos a esperança, como também nos fala da missão que nós temos enquanto andamos pelo caminho. Jesus deu a mesma ordem para as mulheres, depois para os 2 discípulos e depois para os 11 quando eles estavam assentados à mesa. É necessário que vocês comuniquem esta mensagem de esperança. É necessário que vocês falem para as outras pessoas que Deus cumpriu a sua palavra. É necessário que vocês digam para as outras pessoas que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Senhor. Por isso, há sim, de fato, razões para termos esperança. A evangelização é descrita aqui como uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. Nós queremos sair daqui com esperança no coração, mas também com uma missão que nós não podemos transferir para as outras pessoas. Uma missão que nós não podemos deixar para depois. O mundo precisa de salvação e o Evangelho é a mensagem de Deus para todo aquele que crê. John Charles Ryle, ele disse: o mundo precisa do Evangelho e a salvação do Evangelho precisa ser oferecida livremente a toda a humanidade. O evangelista Marcos fecha as cortinas do seu livro, enfatizando aqui pelo menos 2 grandes verdades, com as quais eu encerro o sermão dessa noite. Em primeiro lugar, Cristo está coroado à destra do Pai. A sua obra foi consumada. O seu sacrifício foi aceito.
Ele que se humilhou foi exaltado sobremaneira, como Paulo afirma em Filipenses capítulo 2. Agora ele está entronizado à destra do Pai, de onde intercede por nós, de onde intercede pela igreja, de onde intercede pela sua vida. Deus governa o universo e ele voltará um dia. Em segundo lugar, a igreja é, por assim dizer, uma parceira do Senhor. Esta é que realiza a obra do Senhor nesse mundo. Verso 20. Os discípulos partiram e pregaram este evangelho, esta mensagem, por toda parte. O Senhor cooperou com eles, dando-lhes o Espírito Santo, e eles foram capazes de realizar grandes sinais. A pregação do evangelho foi realizada, comunicada com grande poder e palavra. A mensagem foi pregada aos ouvidos, mas também naquele contexto foi pregada também diante aos olhos. Esses cristãos revestidos com o poder do Espírito Santo, mesmo sendo perseguidos, empobrecidos, despojados de todo o poder militar e influência da política, eles empunharam a bandeira do evangelho e comunicaram esta mensagem de ressurreição que conquistou o mundo, que alcançou a minha vida e a sua vida. Meus irmãos, que o final do Evangelho de Marcos possa nos trazer, na noite deste domingo, dia 10/3/2024, uma boa notícia, que enche o nosso coração de esperança e que nos traz a consciência da nossa grande missão. Nós podemos reagir a tudo isso com descrença, como foi o caso dos discípulos. Nós podemos reagir a tudo isso com medo, temor, como foi o caso daquelas mulheres, mas que obedeceram. Ou nós podemos reagir a tudo isso, em última instância, como os 11 assentados à mesa, que decidiram crer, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e viver por ela. Você tem uma boa notícia para sair daqui nessa noite, um bom motivo para ter esperança no seu coração. Que Deus possa te trazer paz, que Deus possa encher o seu coração de esperança e que Ele faça você um discípulo, um pregador, alguém que comunica, não apenas aos ouvidos, mas aos olhos de todas as pessoas, a mensagem do Evangelho. Eu quero orar com você nessa noite, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu sei que nós vivemos dias turbulentos, irmãos, dias difíceis, muitas más notícias todos os dias, notícias que nos entristecem, movimentos políticos, geopolíticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos, são tantas coisas que são capazes de trazer insegurança ao nosso coração e muitas vezes nos sentimos perdidos em meio a esse mar de dúvidas. Mas nessa noite, a ressurreição de Jesus é a boa notícia que faz trazer paz ao nosso coração. Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus está nos convidando a lançarmos fora todo o peso da má notícia. Nessa noite, a mensagem do Evangelho nos faz pensar que o fato de Jesus ter ressuscitado, nós temos esperança, não apenas aqui, mas esperança de salvação. E se confiarmos a nossa vida nas mãos dele, ele é poderoso para transformar o pior dos nossos dias em momentos de adoração, em momentos de paz. Por isso eu quero convidar você a entregar a sua vida. Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus dilemas? Quais são as lutas que têm te feito entristecer e baixar a cabeça? A morte e ressurreição de Jesus é a boa notícia que te faz levantar a cabeça e continuar acreditando.